7 de abril de 1945, 14h23. No convés do porta-aviões USS Bunker Hill, o comandante John Leavitt abaixa seus binóculos lentamente. Suas mãos tremem, não de medo, mas de algo que ele jamais imaginou sentir ao testemunhar a destruição do maior encouraçado já construído na história da humanidade. 30 minutos atrás, o Yamato, orgulho supremo da Marinha Imperial Japonesa, estava intacto, navegando com suas 72 mil toneladas de aço rumo a uma missão suicida. Agora, uma nuvem de cogumelo se ergue no horizonte, tão grande que parece uma explosão nuclear. Leavitt acabou de testemunhar o fim de uma era. O fim da crença de que encouraçados gigantes poderiam decidir guerras. O fim de tudo que a doutrina naval defendia há 50 anos. E ele viu isso acontecer em menos tempo do que leva para almoçar. Mas o que mais perturba Leavitt, enquanto observa os destroços afundando no mar da China Oriental, não é a velocidade da destruição. É a inutilidade absoluta de tudo aquilo. O Yamato não tinha a menor chance. A missão estava condenada antes mesmo de começar. E tanto os japoneses quanto os americanos sabiam disso. Para entender a magnitude do que aconteceu naquele dia, você precisa entender o que era o Yamato. Não apenas um navio de guerra, mas um símbolo, uma declaração de poder, uma manifestação física da ambição imperial japonesa. O Yamato foi projetado em absoluto sigilo durante os anos 1930, quando o Japão ainda estava vinculado aos tratados navais que limitavam o tamanho dos navios de guerra. Assim que o Japão se retirou desses tratados em 1936, os engenheiros japoneses foram autorizados a construir algo que nunca havia sido tentado antes. Um super encouraçado. Os números eram obscenos para a época. Comprimento de 263 metros, largura de 38 metros. Deslocamento de 72 mil toneladas quando totalmente carregado. 9 canhões principais de 460 milímetros, os maiores já instalados em um navio de guerra. Cada projétil pesava 1.460 quilos e podia atingir alvos a 42 quilômetros de distância. A blindagem era tão espessa que os engenheiros japoneses acreditavam que nenhum projétil naval existente poderia penetrá-la. As placas de aço chegavam a 410 milímetros de espessura nas áreas vitais. O convés tinha 200 milímetros de blindagem. Era uma fortaleza flutuante. A construção começou em 1937 no Arsenal Naval de Kure, sob segredo absoluto. Cercas enormes foram erguidas para esconder o navio de olhares curiosos e espiões. Trabalhadores foram proibidos de falar sobre o que estavam construindo. Fotografias aéreas eram impossíveis de obter. O Japão estava construindo sua arma definitiva e não queria que o mundo soubesse até que fosse tarde demais. O Yamato foi lançado em agosto de 1940 e comissionado em dezembro de 1941, exatamente uma semana após Pearl Harbor. Tinha um irmão, o Musashi, igualmente gigantesco. Juntos, deveriam formar o núcleo de uma frota invencível que dominaria o Pacífico através da batalha decisiva, o conceito que havia obcecado estrategistas navais japoneses por décadas. A ideia era simples. Quando a Marinha dos Estados Unidos tentasse reconquistar o Pacífico, uma grande batalha de encouraçados ocorreria. Os super-encouraçados japoneses, superiores em blindagem e poder de fogo, destruiriam a linha de batalha americana. A guerra seria decidida em um único dia glorioso. Era uma doutrina bonita, inspirada na vitória japonesa sobre a Rússia em Tsushima em 1905. Havia apenas um problema. O mundo havia mudado, e os japoneses se recusavam a aceitar isso. O que os estrategistas japoneses não previram, ou se recusaram a aceitar, foi que encouraçados haviam se tornado obsoletos no momento em que porta-aviões se provaram eficazes. A Batalha do Mar de Coral em maio de 1942 foi a primeira batalha naval da história onde navios de superfície nunca avistaram uns aos outros. Tudo foi decidido por aeronaves. Midway, um mês depois, confirmou a supremacia dos porta-aviões. O Japão perdeu 4 porta-aviões e centenas de pilotos insubstituíveis. A batalha decisiva que deveria envolver encouraçados nunca aconteceu. O Yamato, esse símbolo de poder supremo, passou os primeiros anos da guerra basicamente sem fazer nada. Foi designado como nau capitânia da frota combinada,
mas raramente via combate. Almirantes japoneses tinham muito medo de arriscar o orgulho da nação em batalhas onde ele poderia ser danificado ou, pior, afundado. Então, o Yamato ficava ancorado na base de Truk, consumindo combustível precioso, enquanto porta-aviões lutavam e morriam pelo Pacífico. Os marinheiros americanos começaram a chamá-lo de Hotel Yamato, zombando de sua inatividade. Mas a ironia era brutal. O Japão havia investido recursos astronômicos, aço que poderia ter construído dezenas de navios menores, milhares de toneladas de combustível para mantê-lo operacional. Tudo em um navio que se revelou fundamentalmente inútil para o tipo de guerra que estava sendo travada. Em outubro de 1944, o Yamato finalmente viu combate real na Batalha do Golfo de Leyte, onde participou de ações de superfície contra navios americanos. Mas mesmo lá, sua performance foi decepcionante. A batalha foi caótica, confusa, e o Yamato não conseguiu usar seus enormes canhões efetivamente. O que ficou claro em Leyte foi que a Marinha Imperial Japonesa estava acabada como força de combate. O Musashi, irmão do Yamato, foi afundado por ataques aéreos massivos durante a aproximação para Leyte. Levou 19 torpedos e 17 bombas para afundá-lo, mas afundou mesmo assim. A lição era óbvia. Encouraçados, não importa quão grandes, não podiam sobreviver a ataques aéreos coordenados, não sem cobertura aérea adequada. E em abril de 1945, o Japão não tinha mais cobertura aérea para oferecer. Vamos agora para abril de 1945. A situação estratégica japonesa estava além de desesperada. As Filipinas haviam caído, e o Ojima havia sido tomada após combates brutais em março. E em 1º de abril de 1945, forças americanas desembarcaram em Okinawa, a apenas 550 quilômetros das ilhas principais do Japão. Okinawa era território japonês propriamente dito, parte da prefeitura que governava as ilhas Ryukyu. Se Okinawa caísse, os americanos teriam uma base ideal para a invasão do Japão continental. O alto comando japonês estava em pânico. As forças aéreas japonesas estavam devastadas. A maioria dos pilotos experientes estava morta. Os que restavam eram jovens mal treinados, voando aeronaves obsoletas contra americanos, pilotando Hellcats e Corsairs superiores. A estratégia japonesa havia se reduzido a ataques kamikaze, pilotos suicidas tentando afundar navios americanos, sacrificando suas próprias vidas. Era uma tática de desespero que revelava quão completamente o Japão havia perdido a capacidade de lutar convencionalmente. Foi nesse contexto que o Estado-Maior da Marinha Japonesa concebeu a Operação Tengo, que se traduz aproximadamente como Operação Celestial. O plano era insano mesmo pelos padrões da lógica militar japonesa de 1945. O Yamato deveria navegar até Okinawa com uma pequena escolta de cruzadores e destroyers. Chegando lá, deveria encalhar deliberadamente na praia, transformando-se em uma fortaleza fixa. Seus enormes canhões bombardeariam as forças americanas enquanto a tripulação lutaria até a morte. Era, essencialmente, uma missão suicida para o maior navio de guerra do mundo. Alguns oficiais se opuseram. O vice-almirante Seiichi Ito, que comandaria a força, argumentou que era um desperdício insensato. O Yamato poderia ser preservado para a defesa das ilhas principais, mas foi sobrepujado. O argumento era que a Marinha Imperial precisava mostrar que ainda estava lutando, que não abandonaria o exército em Okinawa. Era questão de honra. Honra valendo mais que lógica estratégica. Então o Yamato foi preparado. Mas até mesmo os preparativos revelavam o colapso japonês. O navio recebeu combustível suficiente apenas para a viagem de ida. Não havia combustível para retornar. Isso não era apenas simbolismo. O Japão realmente não tinha mais combustível. As importações de petróleo haviam sido estranguladas por submarinos americanos. Os depósitos estavam quase vazios. Dar ao Yamato combustível para uma missão suicida significava tirar combustível de outras operações. Mas a lógica era que pelo menos o Yamato morreria lutando ao invés de ser afundado no porto ou capturado. A escolta foi montada. O cruzador leve Yahagi e 8 destroyers. Era tudo que o Japão podia reunir. Não haveria cobertura aérea significativa.
Algumas missões de combate aéreo foram prometidas, mas todos sabiam que seriam simbólicas na melhor das hipóteses. A aviação japonesa estava destruída. Ataques kamikaze estavam consumindo os aviões e pilotos restantes. Não havia nada sobrando para proteger o Yamato. A força partiu de Tokuyama em 6 de abril de 1945 ao anoitecer. Navegaram pelo Estreito de Bungo rumo ao mar aberto. A bordo do Yamato, a tripulação sabia que estava indo para a morte. Não havia ilusões. Oficiais fizeram discursos sobre honra e sacrifício. Alguns marinheiros escreveram cartas de despedida. Outros simplesmente ficaram em silêncio, processando o fato de que em alguns dias estariam mortos. Mas se havia alguma esperança residual de que talvez, apenas talvez, eles pudessem chegar a Okinawa, essa esperança foi destruída muito rapidamente. Os americanos sabiam de tudo. A inteligência naval americana havia decifrado os códigos japoneses. Submarinos americanos estavam rastreando a força desde que saiu do porto. Aviões de reconhecimento avistaram o Yamato assim que entrou em águas abertas. O almirante Raymond Spruance, comandando a 5ª Frota Americana perto de Okinawa, foi informado imediatamente. A resposta americana foi rápida e massiva. Spruance não tinha intenção de arriscar seus encouraçados em um duelo de superfície. Por que arriscar? Ele tinha porta-aviões. Poderia destruir o Yamato do ar sem expor seus próprios navios pesados a nenhum perigo. Ordens foram dadas. Preparar ataque aéreo massivo. Todos os porta-aviões disponíveis participariam. Foi designada uma força de ataque de 386 aeronaves. Bombardeiros de mergulho, bombardeiros torpedeiros, caças-bombardeiros. Era mais aeronaves do que o Japão tinha operacional em todo o Pacífico naquele momento. E todas estavam sendo enviadas para afundar um único navio. 7 de abril de 1945, manhã. O Yamato e sua escolta estão navegando pelo Mar da China Oriental, aproximadamente 200 milhas a sudoeste de Kyushu, seguindo para Okinawa. O mar está calmo, céu parcialmente nublado. Aviões de reconhecimento americanos sobrevoam a uma distância segura, rastreando a posição exata. A bordo do Yamato, vigias avistam as aeronaves de reconhecimento. Todos sabem o que isso significa. O ataque virá em breve. Marinheiros correm para seus postos de batalha. Artilharia antiaérea é preparada. O Yamato tinha defesas antiaéreas extensas, canhões de 25 mm e 157 mm. Mas todos sabiam que não seria suficiente. Nunca seria suficiente contra centenas de aeronaves. Às 10h, mais aviões de reconhecimento aparecem. Estão fazendo círculos, marcando a posição, esperando pela força de ataque principal. Às 12h30, o céu se enche de aeronaves. A primeira onda de ataque americano chega. Pilotos dos porta-aviões Hornet, Bennington, Belleau Wood, San Jacinto, Essex, Bunker Hill, Hancock, Intrepid, Yorktown e Langley. Todos lançaram suas aeronaves. Agora estão convergindo sobre a força japonesa como um enxame. O ataque começa com os destroyers da escolta. Bombardeiros de mergulho caem em parafuso sobre eles. Bombas explodem na água, perto o suficiente para causar danos. Torpedeiros vêm baixo, lançando torpedos que deixam rastros brancos na água. O destroyer Asashimo é atingido primeiro. Múltiplas bombas e pelo menos um torpedo. Ele começa a alistar, água entrando por buracos rasgados no casco. Em minutos, está afundando. Marinheiros pulam na água. Poucos serão resgatados. Os outros destroyers tentam manobrar, criando rastros sinuosos na água, atirando com tudo que tem. Mas há muitas aeronaves. É impossível rastrear todas. Impossível mirar efetivamente quando aviões estão vindo de todas as direções. Então a atenção americana se volta para o Yamato. Bombardeiros de mergulho Douglas Dauntless e Curtis Helldiver começam suas descidas. Caem quase verticalmente, mirando o convés massivo. Pilotos podem ver artilheiros antiaéreos japoneses atirando freneticamente. Traçantes cruzam o céu. Alguns aviões são atingidos, fumegam, caem, espiralando no mar. Mas a maioria passa. Bombas são liberadas. Algumas erram, criando enormes colunas de água ao lado do Yamato. Outras acertam. Explosões florescem no convés. Blindagem pesada protege as áreas vitais,
mas superestruturas são danificadas. Equipamentos antiaéreos são destruídos. Incêndios começam. Então vêm os torpedeiros, Grumman Avengers voando baixo sobre as ondas. Isso é o que realmente pode matar um encouraçado. Não bombas no convés, mas torpedos no casco, abaixo da linha de água, buracos que deixam entrar o mar. Os torpedeiros se coordenam. Atacam principalmente do lado de bombordo, o lado esquerdo do navio. Torpedos são lançados. O Yamato tenta manobrar, mas um navio de 72 mil toneladas não é ágil, não pode esquivar rapidamente. Torpedos atingem. O primeiro, depois outro, mais dois. Explosões submarinas fazem o navio estremecer. Compartimentos começam a inundar. Equipes de controle de danos correm para conter a água, fechar anteparas, mas os danos são extensos. O Yamato começa a listar para bombordo. Está inclinando. Engenheiros tentam contra a inundação, deliberadamente inundando compartimentos no lado oposto para corrigir a inclinação. Mas é difícil. A água está entrando mais rápido do que conseguem compensar. E as aeronaves continuam atacando. Segunda onda. Mais bombardeiros de mergulho, mais torpedeiros. Não dão tempo para o Yamato se recuperar. Bombas continuam caindo no convés. Mais equipamentos destruídos. Mais incêndios. A torre de comando é atingida. Oficiais são mortos por fragmentos. Comunicações ficam confusas. Torpedos continuam atingindo. A maioria ainda no lado de bombordo. A inclinação está piorando. 12 graus. 15 graus. 18 graus. O navio está virando. Marinheiros nos convéses inferiores estão lutando para ficar em pé. Equipamentos soltos deslizam, esmagando homens. Água está subindo pelos corredores. Algumas seções do navio estão completamente inundadas. Homens afogam presos abaixo do convés. A artilharia antiaérea ainda está atirando, mas cada vez menos canhões. Muitos foram destruídos. Outros não têm mais munição. Artilheiros estão mortos ou feridos. O Yamato está morrendo, mas ainda está lutando. Terceira onda. Esta é a final. Torpedeiros se coordenam para um golpe decisivo. Miram as salas de máquinas. Miram os depósitos de munição. O Yamato está tão inclinado agora que partes do casco que normalmente estariam submersas estão expostas. Facilita o alvo. Torpedos atingem áreas críticas. Explosões internas. As caldeiras são atingidas. Vapor superaquecido escapa, cozinhando homens vivos nas salas de máquinas. O sistema de energia falha. Luzes se apagam. O navio fica escuro exceto pela luz do dia entrando por buracos rasgados no casco. A inclinação está em 20 graus. 25. 30. O Yamato está virando de lado. Oficiais superiores no que resta da torre de comando sabem que acabou. O vice-almirante Ito, comandante da força, recusa ordens para abandonar o navio. Ele ficará com o Yamato. O capitão Kosaku Aruga, comandante do navio, faz o mesmo. Eles amarram-se a estruturas fixas para não serem jogados fora quando o navio virar completamente. Dão ordens finais. Aqueles que podem devem abandonar o navio, salvar-se se possível. Mas muitos já não podem. Estão presos em compartimentos inundados, ou tão feridos que não conseguem se mover, ou simplesmente escolhem permanecer com seus camaradas. A inclinação atinge 40 graus. Objetos pesados, canhões soltos, escombros, tudo desliza pelo convés inclinado, caindo no mar. Homens escorregam, agarrando-se desesperadamente a qualquer coisa. Alguns conseguem, outros caem, despencando no oceano. O Yamato está quase de lado agora. A quilha começa a ficar visível. E então acontece. Às 14h23, exatamente 1h53 após o início do ataque, as explosões internas alcançam o depósito de munição principal. As toneladas de pólvora e projéteis armazenados no navio detonam simultaneamente. A explosão é cataclísmica. Testemunhas a quilômetros de distância veem uma bola de fogo gigante explodir do Yamato. Uma nuvem em forma de cogumelo se ergue, similar a uma explosão nuclear, embora menor. Destroços são lançados centenas de metros no ar. Partes do navio, peças de metal que pesam toneladas, voam como brinquedos. A onda de choque atravessa a água, fazendo navios próximos estremecerem.
Aviões americanos a milhares de metros de altura sentem a turbulência. Pilotos ficam temporariamente cegos pela intensidade da luz. Quando a fumaça começa a se dissipar, o Yamato não existe mais. Partiu-se ao meio. As seções dianteira e traseira estão afundando rapidamente. Em minutos, desapareceram completamente sob as ondas. O maior encouraçado já construído na história foi da superfície ao fundo do mar em menos de 2 horas. Das 3.055 pessoas a bordo do Yamato, apenas 269 sobreviveram. Todos os oficiais seniores morreram. O vice-almirante Ito, o capitão Aruga, todos escolheram afundar com o navio. A escolta foi igualmente devastada. O cruzador Yahagi foi afundado. 4 dos 8 destroyers foram afundados. Os 4 restantes, pesadamente danificados, conseguiram escapar de volta para o Japão. As perdas americanas foram mínimas. 10 aeronaves abatidas, 12 aviadores mortos ou desaparecidos. A disparidade era obscena. Era a diferença entre poder aéreo moderno e doutrina naval obsoleta. Era o que acontecia quando um lado tinha superioridade aérea total e o outro não tinha nenhuma. A bordo do USS Bunker Hill, o comandante John Leavitt observava os destroços afundando. Ele havia estudado o Yamato durante anos. Conhecia cada especificação. Sabia que era o encouraçado mais poderoso jamais construído. Mas também sabia que poder de fogo e blindagem não importavam se você não podia se defender de aeronaves. A batalha provou conclusivamente que encouraçados eram obsoletos. Não importava quão grande você construísse. Não importava quão espessa fosse a blindagem. Se aviões pudessem alcançá-lo, eles poderiam afundá-lo. E a menos que você tivesse cobertura aérea adequada, aviões sempre alcançariam você. O Japão não tinha cobertura aérea. Portanto, o Yamato estava condenado antes de deixar o porto. A missão inteira foi inutilidade. O Yamato nunca teve chance de chegar a Okinawa. Os americanos sabiam exatamente onde ele estava. Tinham tempo ilimitado para posicionar porta-aviões e lançar ataques. A única questão era quanto tempo levaria para afundá-lo. A resposta foi menos de 2 horas. Alguns historiadores argumentam que a Operação Tengo teve propósito simbólico. Demonstrou que a Marinha Imperial ainda lutaria. Proporcionou morte honrada para o Yamato e sua tripulação, ao invés de deixá-los serem capturados ou bombardeados no porto. Mas esses argumentos soam vazios quando você considera que 2.786 homens morreram por simbolismo. Morreram em uma missão que militarmente não alcançou absolutamente nada. Não danificou a frota americana. Não ajudou a defesa de Okinawa. Não mudou o curso da guerra nem 1 milímetro. Foi sacrifício sem propósito em uma guerra que o Japão já havia perdido. E aqui está a verdade brutal que Leavitt entendeu observando o Yamato afundar. Isso não era sobre o Yamato. Era sobre o que o Yamato representava. Era sobre uma nação que investiu seus recursos finitos na arma errada, na estratégia errada, na doutrina errada. O Japão gastou recursos astronômicos construindo super-encouraçados quando deveria ter construído porta-aviões. Treinou seus marinheiros para batalhas de artilharia quando deveria ter treinado pilotos. Planejou para uma guerra decisiva de encouraçados quando a guerra real seria decidida por aviação. Os americanos entenderam isso. Após Pearl Harbor, enquanto reconstruíam sua frota de encouraçados, investiram massivamente em porta-aviões. Construíram 24 porta-aviões de frota classe Essex. Construíram mais de 100 porta-aviões de escolta menores. Produziram dezenas de milhares de aeronaves. Treinaram dezenas de milhares de pilotos. Quando chegou 1945, a superioridade aérea americana era tão completa que podiam enviar 386 aeronaves para afundar um único navio e ainda teriam milhares de aeronaves restantes para outras operações. O Japão, por contraste, estava voando missões kamikaze porque não tinha pilotos suficientes ou aeronaves suficientes para lutar convencionalmente. A disparidade não era apenas numérica, era filosófica. Os americanos adaptaram-se à realidade de que a aviação dominava a guerra naval moderna. O Japão recusou-se a adaptar, agarrando-se a doutrinas obsoletas até o amargo fim. E o fim foi muito amargo. Okinawa caiu em junho de 1945 após 3 meses de combates brutais.
Bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki seguiram em agosto. O Japão se rendeu incondicionalmente em setembro. A guerra que o Yamato deveria ter vencido através de batalha decisiva terminou sem que ele lutasse uma única batalha de encouraçado apropriada. Sua morte foi simplesmente um alvo móvel sendo destruído por aviões. Não havia glória nisso. Não havia honra. Era simplesmente desperdício. Hoje, os destroços do Yamato repousam a 340 metros de profundidade no Mar da China Oriental. Expedições encontraram-no partido em seções, exatamente como testemunhas descreveram. A explosão do depósito de munição literalmente rasgou o navio ao meio. Mergulhadores relatam que ainda há corpos presos nos destroços, marinheiros que nunca escaparam dos compartimentos inundados. O local é considerado um túmulo de guerra. É protegido por lei japonesa. Não pode ser perturbado. É um memorial para 2.786 homens que morreram seguindo ordens em uma missão que nunca deveria ter sido ordenada. E é um memorial para a arrogância estratégica, para a recusa de aceitar que o mundo havia mudado, para o custo humano de comandantes que valorizam simbolismo sobre vidas. A história do Yamato deveria ser ensinada em toda a academia militar do mundo. Não como exemplo de engenharia naval, embora fosse notável nisso, mas como exemplo do que acontece quando doutrina falha em acompanhar tecnologia, quando orgulho supera pragmatismo, quando nações investem em sistemas de armas que já são obsoletos no momento em que entram em serviço. O Yamato foi obsoleto antes de ser concluído. O mundo apenas não sabia disso ainda. Pearl Harbor demonstrou o poder dos porta-aviões, mas comandantes japoneses recusaram aprender a lição. Midway confirmou que porta-aviões decidiriam a guerra, mas o Japão continuou depositando fé em encouraçados. Leite mostrou que encouraçados não podiam sobreviver sem cobertura aérea, e ainda assim, o Yamato foi enviado para Okinawa sem proteção adequada. Cada lição foi ignorada até que não havia mais lições a aprender. Apenas morte. Commander Leavitt escreveu em seu diário naquela noite sobre testemunhar a explosão do Yamato. Ele disse que sentiu algo como pena, não pelos comandantes que ordenaram a missão. Eles mereciam condenação por desperdiçar vidas, mas pelos marinheiros, homens que seguiram ordens sabendo que morreriam, homens que lutaram suas armas até o último momento, homens que afundaram com seu navio porque era isso que seu código exigia. Havia coragem nisso. Havia disciplina, mas havia também tragédia, porque essa coragem foi desperdiçada. Essa disciplina foi mal empregada. E esses homens morreram não defendendo seu país de forma significativa, mas satisfazendo egos de oficiais superiores que não conseguiam aceitar que haviam perdido a guerra. 7 de abril de 1945 não foi apenas o dia em que o Yamato afundou. Foi o dia em que a era dos encouraçados terminou conclusivamente. Foi o dia em que ficou inegavelmente claro que poder aéreo dominava a guerra naval. Foi o dia em que a doutrina que havia governado marinhas por um século morreu. E custou 2.786 vidas para provar algo que já deveria estar óbvio. Leavitt guardou seus binóculos e desceu para seus aposentos. Havia relatórios para escrever, mas tudo o que conseguia pensar era na inutilidade, o desperdício, o custo desnecessário. A guerra terminaria em 4 meses. O Japão se renderia. E o Yamato teria afundado de qualquer forma, bombardeado no porto ou capturado e desmontado. Pelo menos assim, alguns argumentariam, morreu lutando. Mas Leavitt não via assim. Via homens que morreram porque seus líderes não conseguiam aceitar a realidade. E essa, ele sabia, era a lição mais importante de todas. Em guerra, negar a realidade não a muda. Apenas aumenta o número de mortos. Agora me diga, será que o destino do Yamato estava selado não no dia do ataque, mas anos antes, quando o Japão escolheu construir monstros de aço ao invés de se adaptar ao poder aéreo? Se você acredita que decisões estratégicas importam mais que coragem tática, se inscreva no canal para explorar mais histórias onde a guerra foi decidida não nos campos de batalha, mas nas salas de planejamento. E não deixe de assistir o próximo vídeo, onde revelamos a história do oficial japonês que calculou matematicamente que Pearl Harbor havia perdido a guerra no dia seguinte ao ataque.